Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso segundo episódio semanal sobre NBA. Programa solo hoje, eu e você ouvinte. Eu pedi lá no Instagram, pedi no TikTok para vocês enviarem as perguntas que vocês tinham sobre NBA. Então a pauta hoje é de total responsabilidade do público. Tem algumas perguntas bem legais, teve uma em particular que eu preparei aqui já a minha lista, porque pedi um ranking meu e eu amo fazer listas, então vamos lá, não deixem de se inscrever, se você estiver no YouTube, deixa like, comentário, aquelas coisas, se você estiver no Spotify, deixa 5 estrelas, ajuda bastante o programa a subir nos rankings, se você estiver escutando no Apple Podcast, seja qual for o aplicativo, se inscreve, liga a notificação, aquela coisa de sempre, vamos fazer o podcast Cara dos Esportes crescer cada vez mais, e lembrar também que o Bodog é o parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes, tem bônus de até R$120 no primeiro depósito, crie sua conta utilizando o meu link, é uma forma importante de você apoiar o podcast. Se você vai apostar, aposte no Bodog, que você vai ter uma grande disponibilidade de esportes, basquete, futebol americano, que é o foco aqui, mas futebol, tudo que você pode imaginar. E você também vai estar ajudando o programa. E tem uma promoção vindo para o pessoal que tem conta no Bodog. Vai ter uma promoção bem legal que eu vou anunciar no próximo episódio no feed aberto. Vai ser na madrugada de domingo para segunda, né, que eu vou postar. Então não deixem de escutar. Dados os recados, vamos para o programa. A primeira pergunta do Miguel Ângel lá no TikTok: por que o Jokic continua como líder para o MVP, sendo que Shai e Luka fazem temporadas melhores? Obrigado, Miguel, pela pergunta, e eu vou discordar de você. Eu não acho que o Shai e o Doncic estão fazendo temporadas melhores, e eu te explico. Temporada melhor não é ver só quem que tá com mais pontos, rebotes e assistências, soma e aí diz quem tá fazendo a temporada melhor, né? Não é assim que a gente faz esse cálculo, né? Não é um cálculo apenas de estatísticas, não é só estatísticas avançadas que importam, porque eu falo aqui de vez em quando, né? Eu falo principalmente nos podcasts de NFL. Estatísticas simples, tipo aqui no basquete, pontos, rebotes, assistências, não contam a história toda, né? Tem estatísticas avançadas melhores, mas também não é só estatística avançada, né? É o impacto em quadra dos jogadores. Tudo bem, o Luka e o Shai têm mais pontos por jogo. O Luka tem 34,6 pontos por partida, que é um absurdo, e o Shai tem 31,1, também é um absurdo. O Jokic tem 25,9, que também é uma marca muito boa. Só que não é só isso. Não é só isso, né? O Jokic está na frente em rebotes, né? Que também não é só... tá na frente de rebotes, ponto pro Jokic. Não. 12,9 rebotes, 9,2 assistências por jogo. O Doncic tem 9 assistências. O Shai tem 6 e pouco, se não me engano, 5, não. Tem... aí... 6,5 assistências, mas não é só isso. O Dallas Mavericks tem 34 vitórias e, historicamente, o prêmio de MVP vai para um time, vai para o jogador que lidera um time a uma das melhores campanhas na sua conferência, né? A gente lembra o Russell Westbrook, que foi aquele ano fora da curva, né? Que ele venceu, e ainda assim, se não me engano, o Thunder estava em quinto ou sexto. Deixa eu confirmar aqui. Confirmei aqui na mágica da edição, espero que vocês não tenham percebido, que eu estraguei falando, né? O Thunder estava em sexto, né? Então, mesmo naquele ano que não era na época o meu voto, e teve gente que se arrependeu em retrospecto, tem gente que mantém ainda o voto, mas em retrospecto a gente meio que concorda que não era o Westbrook, né? O meu voto naquele ano era o Harden, e eu acho que o Kawhi era uma escolha melhor que o Westbrook também, né? Então, o Dallas Mavericks hoje está em oitavo. Ele vai pro play-in e, assim, difícil imaginar que ele consiga sair do play-in, né? Porque ele teria que passar, por exemplo, o Phoenix Suns, que é o último time direto nos playoffs, né? Que é um time melhor. E você vai dar o MVP. Quão valioso pode ser um jogador que não consegue nem levar o time ao
aos playoffs direto. E não é tirando o mérito do Luka. O Luka tá fazendo uma temporada fantástica, o time do Dallas Mavericks é muito ruim. Mas não é historicamente o que o prêmio de MVP é o jogador mais valioso num time que brigou ali top 3, top 2 da sua conferência, né? Então, eu simplesmente acho que o time do Dallas Mavericks não é bom o suficiente, né? E o Luka tem números fantásticos, eu acho que ele tem que estar no top 5, mas não coloco ele na frente do Jokic, que é o meu voto nesse momento de jeito nenhum. O Shai eu coloco na frente. O Shai é o meu segundo colocado nesse momento e eu não acho que tem uma distância absurda pro Jokic, né? Nesse momento que eu tô gravando aqui, os dois times têm 42 vitórias, né? Então estão empatados, né? Então é irrisório. Mas eu acho que o impacto do Jokic, que ele faz elevando os companheiros de equipe, é maior do que o Shai. Faz ele ser mais valioso que o Shai, né? Que o Shai, baita armador, mas o Jokic eleva todo mundo, né? Ele é meio a maré que levanta todos os barcos. Então, eu acho que o Jokic tem que estar na frente. Então, eu discordo da sua premissa, Miguel, que eles deveriam estar que o Shai e o Luka fazem temporadas melhores. Desse ponto eu discordo de você. Segunda pergunta vem do meu xará, Biel Sanches, lá no TikTok. O Bucks tem chance de título? Tem chance. É um time que a defesa tá melhorando. Sim, foi muito criticada a contratação por mim mesmo, a contratação do Doc Rivers. E eu ainda acho que a forma como ela se deu foi uma baita sujeira com o Adrian Griffin. Mas a defesa do time melhorou, né? É um time que tá conseguindo... Conseguir defender já é mais do que eles estavam conseguindo fazer nos últimos... Antes do Doc Rivers. Venceram 8 de 2 jogos, 6 vitórias consecutivas. Estão na segunda colocação. Abriram um jogo de vantagem em relação ao Cleveland Cavaliers. Eu acho que pode, mas é improvável. Eu ainda acho que numa série melhor de 7 contra o Boston Celtics, eles ainda estariam numa desvantagem tremenda, né? Porque os Celtics têm os dois melhores jogadores possíveis para marcar o Damian Lillard, que são Derek White e o Jrue Holiday, e tem várias pessoas para jogar no Giannis, né? Tem o Tatum, tem o Jaylen Brown, tem o Al Horford, tem o Porzingis que tem tamanho para dificultar bastante a vida do Giannis perto do garrafão. Então, eu acho que é muito improvável os Bucks vencerem os Celtics numa série melhor de 7. Mas assim, o Damian Lillard e o Giannis podem dominar a série e combinarem ali para 70 pontos por jogo. E a gente já viu esse time do Celtics engasgar, e aí os Bucks, sei lá, vencem 2 jogos que não deveriam, e quando você vê, está no jogo 7. E aí cada um por si, Deus por todos, pode acontecer tudo. Eu acho que aumentou a chance no último mês, mas eu ainda é possível, mas eu acho que é bem eu não consigo ver nenhum time. Dando até um spoiler, porque tem outra pergunta, tem mais perguntas sobre times do leste. Eu não consigo ver nenhum time passando pelo... Eu ficaria muito surpreso qualquer time da Conferência Leste conseguir vencer o Celtics numa série melhor de 7. Agora lá no Instagram, o Nicolas Adrian 4, o que o Miami Heat falta para o Miami Heat ganhar um título, né? Acho que ele repetiu o Miami Heat aqui. Mas, cara, a questão do Miami Heat é que não tem nenhum ano que você possa apontar e falar assim, pô, eles tinham o melhor time, deveriam ter vencido aqui, né? Nos 2 anos que eles chegaram nas finais da NBA, eles eram um time inferior, né? Tanto contra os Lakers na bolha, como contra o Denver Nuggets, né? E nos dois tiveram algumas lesões importantes e tal. Então, eu não acho que é uma decepção o Miami Heat não ter vencido. Claro que é uma decepção, mas eu não olho pro time do Miami Heat nessa era aí de Jimmy Butler e penso, pô, eles deveriam ter vencido um título, é um absurdo não ter vencido. Eu acho que eles terem chegado em 2 finais de conferência é acima do esperado, né? E o Jimmy Butler é um jogador espetacular, mas ele não é um jogador top 5 da NBA, né? A mesma coisa o Ben Adebayo. O Ben Adebayo é um jogador espetacular, mas ele não é o Heat ali, tá bem abaixo, né? Então, acho que é um time que tem um grande técnico, tem ótimas peças, tem um cara que
tá crescendo de novo no momento certo da temporada, que é o Jimmy Butler, mas falta talento, né? Acho que eles não tiveram... Não teve uma final que eles perderam sendo melhores, né? Eles perderam para times bem superiores. Acho que tanto o Lakers quanto o Nuggets eram bem superiores ao Miami Heat, né? Então, faltou, sei lá, uma dessas trocas que a torcida do Heat pede tanto pra equipe fazer, né? E a equipe não fez. E você olha agora o desempenho do Damian Lillard, será que eles estavam tão errados assim de não terem colocado as fichas na mesa pelo Damian Lillard, né? E, enfim, vai ser o Donovan Mitchell esse cara, não foi o Bradley Beal, não foi o Donovan Mitchell lá atrás também, quando foi pro Cleveland Cavaliers, mas o que falta é que eles não eram o melhor time e por isso não foram campeões, então não tem nenhum absurdo isso. Não sei se é o seu caso, Nicolas, que, não sei se você é torcedor do Heat, claro que você fica triste, mas a maioria dos times da NBA, 29 times por ano, não vencem o título da NBA. E eu acho que nessas últimas temporadas o Miami Heat superou muito as expectativas que eu tinha pela qualidade. É um bom elenco, mas não é um elenco do Nuggets, não é um elenco do Bucks quando foi campeão. O Matheus Nogueira, apoiador do podcast Cara dos Esportes. Grande abraço, Matheus. Se torne apoiador, link tá na descrição. Você pode pagar por Pix. É muito importante para manter o podcast Cara dos Esportes no ar e te dar acesso a conteúdos exclusivos também. Ele perguntou o quão próximo está o Cleveland Cavaliers do título, né? O quão possível é o título. E assim como eu falei sobre o Milwaukee Bucks, se aplica aqui, que para mim seria um grande choque um time vencer o Boston Celtics numa série melhor de 7 no leste, né? E o Cleveland Cavaliers teria que ser algo do tipo, o Tatum e o Porzingis se machucaram, o Jaylen Brown e o Derek White se machucaram, algo do tipo, para eu ver uma chance pro Cleveland Cavaliers, mas ainda assim eu acho que os Celtics seriam favoritos. E teve a lesão agora do Evan Mobley, né, do Cleveland Cavaliers, né, que ele vai ficar algumas semanas de fora, e o encaixe dele com o Jared Allen não é dos melhores, porque o Evan Mobley não é um arremessador consistente. Ele tem alguns períodos ali e tal, mas não é consistente. E também chega um ponto que numa série de playoff é o seu melhor jogador contra o melhor jogador do outro time, né? E o Donovan Mitchell é excelente, mas ele não é do nível do Tatum, né? E ele é um guarde mais baixo, então ele também não consegue se impor fisicamente num jogo como um ala do tamanho do Jason Tatum consegue, né? É diferente. Então, eu não vejo... Assim, eu acho que tem um grupo, top 5, eu diria Celtics e Bucks no leste, Clippers, Nuggets e Suns no oeste. Eu acho que o Cavaliers está ali abaixo com o Timberwolves, com o Oklahoma City Thunder, talvez um pouquinho abaixo desses dois, né? Mas acho que não tem talento suficiente, né? E o encaixe... O Mobley e o Darius Garland não evoluíram como acho que a torcida dos Cavaliers gostaria. E até pelo fato de ele não ter evoluído o Mobley, principalmente na questão de criar o próprio arremesso, arremessar de 3, o encaixe dele com o Jared Allen é difícil. Então não vejo o Cleveland Cavaliers com chances realistas de vencer o título esse ano. O Jussiel perguntou o meu top 5 dos times da história da NBA. Vocês sabem que eu amo fazer lista, eu preparei o meu ranking aqui, meus 5 melhores times, na minha opinião, né, ali, pegando times específicos, períodos, às vezes uma janela de 2, 3 anos, às vezes questão de 1 ano em si, mas eu fiz o meu ranking. Vamos lá, começando da 5ª colocação para criar um suspense. Na 5ª colocação eu coloco o Miami Heat, 2 vezes campeão com o LeBron James, né? O LeBron ficou 4 anos, os 2 anos do meio. Assim, o LeBron ele tem uma carreira que a grande questão é a longevidade, né? Ele não tem um grande ápice e depois uma queda. Mas o maior ápice dele é nesse momento. Se você pega uma fatia de 2 anos da carreira do LeBron, são esses 2 anos, né? Ali ele jogou um dos maiores níveis que qualquer atleta de esporte coletivo na história jogou, né? E eu fico em dúvida qual dos 2 times eu colocaria, né? Por isso que eu botei os 2 títulos, né? O primeiro que venceu o Oklahoma City Thunder, do Kevin Durant, do Westbrook, ainda jovens, do Harden. E o segundo venceu aquela final histórica contra o San Antonio Spurs,
precisou do arremesso do Ray Allen, é verdade, mas era um grande time do San Antonio Spurs, que depois venceu o Miami Heat, e eu acho que é um time que é top 10 na história da NBA, ali, talvez sexto, sétimo, oitavo, por ali, né, que tinha o Tony Parker no auge, o Tim Duncan na reta final, o Kawhi entrando no auge, e defensivamente ele era um absurdo, tinha um Manu Ginobili ainda, um time muito bem treinado, muito inteligente, várias opções vindas do banco. Mas esse time do Miami Heat, no terceiro ano, né, o 2013, o Dwayne Wade já estava em declínio, né, mas é o ano que a equipe consegue a segunda maior sequência de vitórias consecutivas na história da NBA. Foram 27. É muito porque o LeBron tá nesse nível absurdo, né? E você vê os melhores momentos. A final, eu lembro que na pandemia eu acabei assistindo, ele tava passando, eu assisti o jogo 6 da final, da primeira final entre San Antonio Spurs e Miami Heat. O que o LeBron faz é um absurdo. O que o LeBron tava fazendo naquele ano, ele fazia tudo no ataque, ele era absurdo, completamente imparável, um nível de atleticismo absurdo, e foi o ponto que o atleticismo dele chegou no ápice, que ele já estava com a inteligência um absurdo, um dos maiores QIs de basquete da história da NBA. Ele faz tudo no ataque, arremessando com aproveitamento absurdo, chegando na cesta. E do outro lado ele marca o Tony Parker ainda, né, que era um excelente jogador ofensivo, era a principal opção ofensiva do San Antonio Spurs. E tinha o Chris Bosh, obviamente, tinha o Dwayne Wade, enfim. Shea Battier chega, tem a chegada do Ray Allen, então é um time muito bom. E eu acho que muita gente, principalmente na época, torcia o nariz para esse time do Miami Heat, mas eu acho que a gente tem que reconhecer como um dos grandes times da história da NBA, por isso que eu coloco na quinta colocação. Na quarta colocação eu coloco os Celtics de 86, aquele time do Larry Bird, do Kevin McHale. Tinha o Bill Walton ali vindo do banco, já tinha algumas lesões, mas ainda era um jogador importante. Robert Parrish, Danny Ainge, um grande time, um time que encaixava muito bem. Eu até devia ter feito a ressalva, né? A minha nota de corte ali foi dos anos 80 pra frente, né? Porque é difícil comparar um time atual com um time dos anos 2000, dos anos 2010, que dirá dos anos 70, né? Então peguei ali a era moderna do basquete, né? Que eu acho que dá pra dizer que é dos anos 80 pra frente, né? Mas um grande time, venceu mais de 60 jogos, foi campeão. Larry Bird no ápice, um cara que... um dos maiores ápices da história do basquete. O Kevin McHale é um cara que fica meio subestimado na história do basquete, né? Por conta... acho que o Larry Bird, obviamente, ele é muito destacado como ele deveria, mas acho que o próprio fato do Kevin McHale jogar um estilo de jogo que hoje em dia não existe muito, que ele era basicamente um posição 4 ali, que joga de costas pra cesta, que cria ali no poste baixo e tal, que hoje em dia não existe muito, né? Aliás, não existe, né, um jogador da posição 4 assim, né? E o Kevin McHale foi um grande jogador, então Celtics de 86 sempre tá nessas listas. Pra mim, o quarto melhor time de todos os tempos. Na terceira colocação eu coloco os Lakers, do Kobe e do Shaq, que venceu 3 títulos consecutivos entre 99 e 2001. O time venceu mais de 60 jogos em média por ano nesses jogos, atropelou os playoffs. O Shaq no ápice, o Kobe entrando no auge dele, ainda um absurdo fisicamente. O Shaq é um absurdo fisicamente. É um dos times mais dominantes da história da NBA. Uma ressalva importante: pega um período da liga diluído o talento, né? Porque chega ao fim aquela era ali de Michael Jordan, Charles Barkley e tal, as grandes estrelas que chegaram na NBA na metade dos anos 80 e foram as grandes estrelas dos anos 90. Saem esses caras, e os caras que deveriam substituir, vários ficaram pelo caminho, tiveram problemas, extra-quadra e tal, e não se tornaram os caras, né? Então, por si só, já teriam um nível de talento mais baixo a liga no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Só que também acontece muita expansão. Alguns times novos chegam na liga, então se aumenta o número de times, o talento tá menor, então é um dos períodos assim, pós anos 80, o período mais baixo ali de talento na NBA, né? Tem que ser feita essa ressalva. Mas ainda assim, eu acho que o time dos Lakers era um absurdo, muito dominante. Na minha opinião, o terceiro melhor time da história da NBA.
Segunda colocação, Chicago Bulls 96. É um time que é o segundo maior número de vitórias numa temporada regular. Foi campeão. Jordan jogando um absurdo ali no segundo tricampeonato dele, o início. Scottie Pippen no auge. Tinha o Steve Kerr, tinha o Tony Kukoc, Horace Grant. Era um grande time liderado pelo Jordan, que é o maior de todos os tempos, ou o segundo maior de todos os tempos, né? Dependendo da sua facção nessa disputa. Pra mim, o Chicago Bulls de 96 é o segundo melhor time de todos os tempos. O primeiro é o Golden State Warriors do Kevin Durant e do Stephen Curry. Pra mim, se você faz um torneio entre todos os times da história da NBA, é o time que venceria. Era um time que exemplifica o basquete moderno com os arremessos de 3. Tem 3 dos 10 melhores arremessadores de todos os tempos. Tem o melhor de todos os tempos, que é o Curry. Tem um argumento para dizer que o Klay é o segundo melhor de todos os tempos. E o Kevin Durant, top 7, top 10 no máximo ali, em termos de arremesso de 3. Então, é um time que tinha muitas opções ofensivas. Você tem que marcar o Curry, que a gente sabe dele, né? Toda a gravidade que ele gera. E o Kevin Durant, que pode arremessar de qualquer lugar. E o que ele se torna como defensor, a evolução dele tática é um absurdo. Tem o Draymond, tem a opção de jogar menor com o Draymond e Iguodala. Pode jogar com o Zaza Pachulia de pivô e o Draymond na posição 4. Era um time absurdo. E pra mim, em termos de nível técnico, é o melhor de todos os tempos. E eu acho que o segundo ano do Kevin Durant no Warriors é o melhor time. Primeiro eles estão se ajustando e o terceiro ano ali já alguns probleminhas e tal, mas pra mim é o melhor time de todos os tempos. Então, respondendo essa pergunta, voltando aqui, quinta colocação Miami Heat do LeBron, quarto Celtics de 86, terceiro Lakers de Shaq e Kobe, Bulls de 96, primeiro Golden State Warriors do Stephen Curry e do Kevin Durant. O YM Smoothman lá no TikTok perguntou: Curry melhor que Kobe? Eu sou culpado, né? Eu fiz o vídeo com as minhas opiniões polêmicas, né? E eu reaqueci uma polêmica lá do meu top 10 melhores jogadores de todos os tempos da NBA, no qual eu coloco o Curry na frente do Kobe, né? E assim, pra mim eles estão no mesmo patamar. Eu tenho o Curry na 9ª colocação, o Hakeem Olajuwon na 10ª, o Shaq em 11º, o Kobe em 12º. Todos esses 4 aqui estão próximos. Eu acho que o Curry é superior ao Kobe. Mas se você me falar que o Curry tá atrás do Kobe ainda, eu não acho um absurdo. Eu acho um absurdo quem diz, o Kobe é top 5, o Kobe é top 3. Aí eu acho que você tá maluco. Mas aí cada um pode achar o que quiser, né? Pra mim, o Gabigol é o maior jogador da história do futebol, né? Então, eu sou Flamengo, amo o Gabigol. Mas eu... Não de verdade eu acho isso, claro, gente. Mas eu não... Isso vai me perseguir, né? Porque o Kobe... Eu falei sobre isso, né? No 2 podcasts atrás, com o Vitor Buratini, né? Tem toda a mística e tal. Mas pra mim o Curry é um jogador que, conquista por conquista, tá logo ali com o Kobe. Conquistas individuais, tem 2 MVPs, o Kobe tem 1. E... acho que ele mudou mais o basquete do que o Kobe, né? O Kobe, ele tenta emular o Michael Jordan. E faz uma ótima emulação, mas ainda tá copiando. O Curry, ele muda completamente o basquete. Existe um basquete antes do Curry e existe um basquete depois do Curry. Então, levando tudo isso em conta, pra mim é loucura. Não, pra mim é loucura colocar o Kobe top 5, top 3. Kobe na frente do Curry eu não acho loucura, mas eu acho errado. Então, é a minha opinião. Você pode achar aí o que você quiser, problema nenhum. Tu não bota o Kobe top 3. Kobe top 3 é insanidade, pelo amor de Deus. O Lucas Silva 10 mandou lá no Instagram: e aí, não vai falar do Wemby no bolso do Sengun? O que aconteceu? O contexto, né? Eu publiquei um vídeo nessa quarta-feira de manhã, o título do vídeo, 1 minuto do Wembanyama sendo um alien, né? E os lances mais absurdos do Wembanyama é um negócio de outro mundo. Recomendo que você assista o vídeo, que é bem legal. Mas o que aconteceu? Foi ao ar depois de um jogo em que o Sengun teve uma excelente atuação contra o Wemby. O Wemby não jogou muito bem, o Sengun passou por cima, usou toda a sua força. O Wemby tem a vantagem de altura, né? Mas o Sengun é mais forte e levou a vantagem. Teve 40 pontos, jogou muito bem. Só que aí, assim, não é que eu vi esse jogo e fui lá e postei o vídeo.
Eu fiz esse vídeo na terça-feira, né? E programei na quarta-feira, programei no TikTok, no Instagram, no YouTube e tal. Deixei lá, né? Aí postou o vídeo. Aí teve esse tópico que muita gente nos comentários. E tem um lance também do Wembanyama colocando o Sengun num pôster, né? Numa enterrada. E calhou de ser num dia que o Sengun teve uma excelente atuação contra o Wembanyama, né? E assim, eu tô começando a sentir uma questão ali, uma coisa de muita gente meio que, vocês só falam de Wembanyama, tudo Wembanyama, não sei o que e tal. Pô, o Jamoran deu a dunk na cabeça dele, pô, o Sengun botou ele no bolso e tal, não sei o que. Não tô falando que é o seu caso específico, Lucas. Mas é natural. Sempre quando tem um jogador sendo muito exaltado, logo vem o outro lado, que as pessoas que se incomodam. Mas eu acho que você tá se prestando um desserviço se você cria essa animosidade. Porque a gente tá vendo algo inédito. Não existe outro Wembanyama, né? E o que ele tá fazendo como calouro é um absurdo. Ele é diferente de tudo que a gente já viu. E é um cara que não é exagero dizer que ele tem potencial para ser o maior jogador de todos os tempos do basquete. Não é ele... Claro, vai ser difícil ele chegar lá, mas é esse tipo de potencial que a gente tá falando. A temporada dele de calouro é um negócio de outro mundo. Todo jogo ele faz uma coisa que você nunca viu e é um absurdo. E se você cria essa animosidade, você atrapalha você aproveitar a NBA, porque ele vai ser a face da NBA nos próximos anos, né? Tirando uma lesão, vou até bater na madeira aqui, tirando lesão, ele vai ser a face da NBA. E aconteceu com o LeBron, aconteceu com o Curry, aconteceu com o Kevin Durant. Essas grandes estrelas que, por serem muito exaltadas, tem gente que cria pinimba, como diria minha avó, e vai te impedir de acompanhar. Cara, a gente tem a oportunidade aqui de ver, sei lá, 15 anos de Wembanyama. Um cara que tem um corpo que a gente nunca viu, né? Um gigante com uma coordenação motora absurda. Então, aproveita. Não cria animosidade não. Abre sua mente, assiste e... Não vamos tentar evitar... Eu sei que é inevitável, mas vamos tentar evitar essa picuinha e que te impeça de acompanhar uma das grandes histórias, não só da NBA, mas dos esportes em geral. O Thiago N. Olinda, o que você está achando da reformulação dos Raptors? Ele mandou lá no Instagram. Cara, primeiro eu acho que os Raptors começaram um ano depois do que eles deveriam, né? Eu acho que eles poderiam ter recebido mais pelo OG Anunoby e pelo Pascal Siakam, principalmente pelo Siakam, na última janela de troca, sem ser essa agora que eles trocaram. Mas, enfim, eles até conseguiram um retorno razoável. Eles recebem o Emmanuel Quickley, sim, as duas principais peças na troca do OG Anunoby, o Emmanuel Quickley e o RJ Barrett. O Emmanuel Quickley, eu achei que era uma boa aposta. E é cedo ainda também para decretar qualquer coisa. Mas ele tá tendo um papel maior do que ele jamais teve nos Knicks. E não teve um grande salto, né? Ele tá arremessando 41% de quadra, se eu não me engano. Ele tá jogando 8 minutos a mais, mas apenas 2 pontos a mais de média por jogo. Então, ele não deu o salto que eu achava que ele poderia dar. O RJ Barrett tá jogando bem. É um cara que os números melhoraram. Mas ainda não é o RJ Barrett, o potencial que a gente via no draft de 2019, né? Ele é jovem, tem 23 anos, tem a questão dele ser canadense, que eu acho legal, né? Jogar no time do Canadá e tal, time do Canadá. Mas ao mesmo tempo, cara, eu tô de saco cheio do RJ Barrett, porque todo ano ele faz isso, né? Vai terminar essa temporada, a gente vai falar, pô, o RJ Barrett, umas boas sequências pelo Toronto Raptors, quem sabe e tal, ele possa dar o salto. E aí ele já tá 4, 5 temporadas na NBA e não acontece, né? E eu vou acreditar quando eu ver. Eu não consigo mais cair nesse conto do RJ Barrett, né? E a questão principal é o Scottie Barnes. O Scottie Barnes foi All-Star, merecido, mas ele é o melhor jogador num time que vai competir pelo leste? Eu não sei. Hoje, exatamente meia-noite, entre 6 e 7 de março, eu não consigo ver o Scottie Barnes. Eu acho que o Scottie Barnes pode ser um excelente número 2, mas acho que o número 1 não. Eu não quero colocar, de novo, eu não quero colocar um teto na carreira dele, mas ficaria surpreso. Ele é um cara que faz muitas coisas bem, melhorou o aproveitamento dele em arremessos, e ele é meio que um point forward, pode marcar qualquer jogador.
mas eu não sei se ele é a superestrela 1A. Ainda assim, Scottie Barnes, RJ Barrett, Quickley e as outras peças que eles têm, pode ser um time competitivo, mas o quão competitivo? Brigar pelo play-in na próxima temporada? É difícil pra mim ver esse time brigando por uma vaga direta nos playoffs. Por exemplo, a não ser que o Scottie Barnes dê um salto, que o RJ Barrett dê um salto, o Emmanuel Quickley evolua e tal. Eles perigam ficar ali meio que no limbo, né? Mas ao mesmo tempo eles precisavam dessa reformulação. O erro foi esperar muito. Acho que eles poderiam ter conseguido mais. Perderam o Van Vliet por nada e tal. Mas ver até onde o Scottie Barnes pode chegar e continuar encontrando formas de melhorar esse elenco. E eu não gosto de ficar nesse limbo, né? A gente vai falar sobre o Brooklyn Nets mais pra frente. Mas quem sabe o Toronto Raptors possa sair de lá. Falando em times no limbo, o Fábio Luiz perguntou lá no TikTok: existe solução para os Nets? Se sim, quais seriam suas alternativas para poder ser competitivo com base no elenco atual e suas picks, né, escolhas no draft? Então, o Brooklyn Nets é uma situação parecida, mas nem tanto com o do Toronto Raptors. Eles estão no mesmo ponto ali da tabela, mais ou menos, né? Até olhar aqui, os Raptors têm 23 vitórias, o Nets na frente com 25, né? Mas o erro do Brooklyn Nets é que eles colocaram, acho que, muita ficha nesse desenvolvimento do Mikal Bridges, né? Que ele não é esse cara para ser a primeira opção ofensiva num time competitivo, né? Ele até deu alguns sinais e tal, mas tem muito jogador na NBA que, se você dá um volume grande, ele teve esse volume grande na última temporada depois da troca, ele consegue ter bons números, né? Teve mais de 20 pontos por jogo e tal, não sei o quê. Só que a gente tá vendo hoje que tem um limite, né? Pra mim, ele não é esse número 1, não sei se ele é o número 2, e acho que ele pode ser o número 3 de luxo, como ele foi no Phoenix Suns, né? Era o número 3 atrás do Chris Paul e do Devin Booker, né? E os Nets meio que supervalorizaram, acabaram não trocando o Mikal Bridges. Parece que teve uma oferta de 3, 4 escolhas de primeira rodada que eles recusaram. Não só por isso. Existe na economia comportamental, né, a falácia dos custos irrecuperáveis, né? Que é um erro que muita gente cai, que é porque já investiu muito em algo, continua investindo para tentar recuperar esse investimento inicial e acaba perdendo mais ao invés de cortar as perdas e aceitar e seguir em frente, né? O Brooklyn Nets, as escolhas que eles mandaram para o Houston Rockets na troca pelo Harden é o que assombra a equipe. A equipe não quer viver de novo o que aconteceu na década passada, que eles mandaram múltiplas escolhas altas pro Boston Celtics. Só que assim, se for a 20ª escolha que eles mandam pro Houston Rockets ou a primeira, não muda pro Brooklyn Nets, né? Só que eles não querem reconstruir porque eles não querem que esse cenário se repita, né? Do Tatum indo pro Celtics com a escolha do Brooklyn Nets e tal. Então, impede eles de reconstruir, que deveria ter sido a decisão da equipe, né? Eles poderiam acumular muitos ativos trocando o Mikal Bridges, trocando o Nick Claxton, Dorian Finney-Smith, outros jogadores, que eles têm vários jogadores úteis nesse elenco, né? Eles não têm o ponto principal. E o sonho seria uma estrela ir para a equipe, né? Só que depois do desastre que foi Kevin Durant, Kyrie e Harden, eu não sei se vai ter uma estrela querendo comprar esse projeto. Então acho que o Brooklyn, eles estão meio que se enganando ao invés de recomeçar a reconstruir, porque assim, eles botaram as fichas no centro ali, vamos com esse trio aí, Kevin Durant, Kyrie e Harden. Foi um fracasso completo e não tem jeito, você tem que começar do zero, não tem como você trocar a roda do carro em movimento, não tem como. Acho que os Nets, mais cedo possível que eles encararem isso e encarar que as escolhas estão lá pro Houston Rockets, não tem jeito, mais cedo essa equipe vai poder sair desse marasmo, assim como fez quando perdeu ali quando fez a troca do Paul Pierce e do Kevin Garnett e tal, ficou naquele buraco. Eles conseguiram construindo algo que levou até
Kyrie e o Kevin Durant quererem assinar com os Nets, né? Então, não tem jeito, não tem atalho nesse caso. Última pergunta, o meu grande amigo Daniel F. Mello. É verdade que você é um churrasqueiro de mão cheia? Isso é uma história, é uma lenda do nosso grupo de amigos, né? Sou amigo do Daniel desde o colégio, né? E a gente tem um grupo de amigo em comum, né? E a gente, muitos anos atrás, eu tinha se formado há pouco tempo no colégio, acho que estava na faculdade ainda. E um dos nossos amigos tem uma casa de praia aqui não é na região dos lagos, é Itaipuaçu, perto de Niterói, aqui no Rio, né? E a gente foi pra lá e tal. A gente foi fazer um churrasco e eles reclamam que dizem que eu fiquei só na rede e tal, não fiz nada. E ficam pegando no meu pé por causa disso. O que eles não contam, o lado da história que eles não contam, é que a gente acordou de manhã e tal, foi começar a fazer o churrasco. E eu falei, esse carvão tá molhado, tá úmido, né? Não tá molhado, tá úmido. Não vai pegar. E eles, não, vai pegar, não sei o que, vamos fazer isso aqui e tal, né? Eu, beleza. Aí eu fui e deitei na rede, porque eu sabia que não ia pegar. E aí eles ficaram lá, tipo, meia hora, 40 minutos tentando colocar fogo. Não conseguiram. Chegaram à conclusão que tinha que comprar um carvão seco. Compraram. E aí eu não lembro se eu ajudei depois disso. Mas o que eles não lembram, por exemplo, é que no dia seguinte eu acordei antes de todo mundo, comprei pão e mortadela pra todo mundo, né? E todo mundo teve pãozinho fresco no café da manhã, graças a mim. Isso ninguém lembra. Mas que eu fiquei na rede porque eu sabia que não ia dar certo, não consegui colocar fogo. Isso eles lembram. Mas um grande abraço pro Daniel, um dos meus grandes amigos e até hoje, mais de 15 anos de amizade, mais do que isso. Então é isso, pessoal, o podcast Caras do Esporte chegando ao fim. O que vocês nunca vão saber é que eu perdi mais da metade desse podcast, boa parte. Acho que as 3 primeiras perguntas são da gravação original. Eu gravei tudo e quando eu terminei eu vi que acho que desconectou o microfone. E aí eu tive que regravar tipo 70%, não, 80% do podcast. Eu passei por uma crise existencial antes disso. Quase cheguei a escrever minha aposentadoria dos podcasts e tal. Vontade de morrer e tal. Mas aí eu voltei aqui, gravei. E tá aí pra vocês o programa. Espero que vocês tenham gostado. O podcast volta nessa sexta-feira com episódio exclusivo para apoiadores. Domingo pra segunda tem episódio de NFL. Segunda pra terça tem episódio de NBA. Então até lá. Tchau.